Beleza, pessoal? Boa noite. Bem, pessoal, esse vídeo eu estou fazendo ele um pouco com o objetivo de mostrar para vocês, ou, na verdade fazer uma pequena revisão, do que seria a análise fundamentalista que nós estudamos lá no início do nosso semestre em avaliação de empresas. Então, por que essa matéria ela é tão interessante? Porque quando nós analisamos as demonstrações contábeis, nós pegamos tantos os aspectos da elucidação das informações que é posta para nós pelo CPC 00, pelo CPC 23, mais especificamente pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, que é o nosso conteúdo de quinta-feira, Normas Internacionais de Contabilidade, como ele também vem tratando alguns aspectos da contabilidade avançada, uma vez que o relatório de propósito geral ele obedece toda uma estrutura que não é muito simples de ser aplicada e as empresas de maiores suporte geralmente são quem aplicam. Mas beleza, para a gente poder tirar os nossos índices fundamentalistas, para nós podermos entender como deve ser encontrado esses índices e como eles devem ser interpretados, eu vou estar fazendo uso aqui do balanço patrimonial da metalúrgica Gerdau. Então nós vamos estar utilizando aqui a Gerdau, o balanço patrimonial deles de 2018 e 2019. Mais especificamente, nós vamos estar utilizando mais aqui o de 2019, para que a gente possa ter essa interpretação, essa leitura de como interpretar os índices e também de como calcular. Então, beleza. Sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Antes de começar aqui propriamente nas fórmulas, algo que eu quero só fazer aqui uma breve revisão é sobre a metodologia do valor contábil. Ou seja, nós sabemos que o balanço patrimonial ele vem evidenciando os nossos eventos que foram acontecendo durante a vida da empresa, os eventos patrimoniais que trouxeram mudanças ao patrimônio, e essas mudanças elas geralmente são evidenciadas dentro do desenrolar dos demonstrativos contábeis, mais especificamente dentro do livro Razão. Mas nós podemos ver como se fosse uma espécie de uma fotografia da vida econômica e da vida patrimonial da empresa por meio do seu balanço patrimonial. Então aqui nós temos o balanço patrimonial. Balanço patrimonial, as aplicações são representadas pelos ativos. Então os ativos eles são compostos por bens e direitos. Enquanto as origens, ou seja, toda a origem de um ativo, ele sempre passa pelo passivo, que são as obrigações com terceiros e também capital de terceiros empregados dentro da empresa. Então imagine aí, quando eu vou abrir uma empresa, a primeira escrituração que eu geralmente faço é dentro do meu patrimônio líquido, reconhecendo o meu capital social. E daí esse capital social ele vai ser distribuído dentro do meu ativo. Isso é, se eu comprei imóveis, se eu integralizei aquele recurso integralmente em dinheiro e assim sucessivamente. Então a entrada sempre se dá pelo patrimônio líquido, quando eu vou iniciar uma empresa. E quando essa empresa já existe, em muitas situações ela sempre vai acabar trabalhando com capital de terceiros, que no caso vai lhe obrigar a pagar esse capital que ele está pegando emprestado, que ele está utilizando dos terceiros, que geralmente nós denominamos de passivo. Então, feito essa breve revisão aqui, vamos pular para o conteúdo que nos interessa, que é como nós vamos encontrar os índices e quais são os conceitos de cada índice, como realizar a leitura. Então, o primeiro índice, rentabilidade do patrimônio líquido. Então, o que é a rentabilidade do patrimônio líquido? A rentabilidade do patrimônio líquido, ela tem por objetivo demonstrar uma proporção entre o lucro da empresa e o capital próprio. Então, o que é o capital próprio? O capital próprio é o capital cedido pelos sócios para que a empresa possa iniciar as suas atividades. Ou, em outras palavras, nós estamos falando diretamente do patrimônio líquido. Então, para cada R$100 investido pelos sócios da empresa, o lucro será um percentual desse valor. Então, nós vemos lá o quanto que nós vamos ter de lucro em cima de a cada R$100 investido dentro da empresa.
Então, para o investidor, ela é uma excelente forma de análise do negócio por facilitar a visualização do retorno e comparar essa rentabilidade com outras opções de investimentos no mercado. Então, é mais ou menos aquilo. Se eu tenho um investimento que ele está me dando ali uma rentabilidade de 20% ao ano, então eu vou analisar dentro do mercado existe ou não investimentos mais seguros que vão me dar essa mesma rentabilidade. Que é aquela questão, quanto maior o risco, maior deve ser o retorno. Então, quanto menor o risco, menor o retorno. Então, geralmente, quando você investe em uma empresa, seja no mercado financeiro, seja montando uma empresa do zero, você corre o risco o tempo todo de perder o seu capital. Então, nesse momento, já que é um investimento de alto risco, então maior deve ser o meu retorno. Não faz sentido eu investir numa empresa onde o retorno investindo em títulos públicos, entre outros títulos que são tidos como mais seguros, não faz sentido eu não investir num título desse e investir numa empresa, sendo que na empresa eu sei que a possibilidade de eu ter prejuízo, de eu perder meu patrimônio é maior. Então essa é a interpretação, essa é a leitura que deve ser realizada. A rentabilidade do patrimônio líquido ele é representado por RPL. E como que nós vamos ter acesso a esse índice? Nós vamos pegar o lucro líquido. De onde nós vamos achar o lucro líquido? O lucro líquido da empresa ele vai ser encontrado dentro da nossa DRE. Vamos dividir pelo patrimônio líquido e dividir por 100. Então vamos entrar aqui dentro do nosso balanço patrimonial e vamos procurar aqui dentro das nossas demonstrações contábeis a nossa DRE. Então nós temos aqui o nosso demonstrativo de resultado. Vamos pegar aqui o valor de 2019. Então o patrimônio líquido ele vai ser essa última linha. Então aqui da controladora consolidado, aqui. Esse é o valor consolidado do grupo. Lembrando que sempre quando vocês verem esse nome consolidado, significa que essa empresa ela tem outras empresas dentro do seu grupo econômico, então ela pegou parte do seu capital e investiu em outras empresas, seja filiais ou seja comprando as participações de empresas de ramo diferente dentro do mercado. Então, como é que nós vamos fazer? Dentro da nossa tabela do RPL, nós vamos pegar o valor do nosso patrimônio do nosso lucro líquido e dividir pelo valor que nós vamos encontrar dentro do nosso patrimônio líquido. Então, qual foi o total aqui do nosso patrimônio líquido no ano de 2019? Consolidado. De patrimônio líquido, essa empresa ela tem esse valor, R$ 27.227.227,253. Então nós vamos pegar esse valor vamos colocar ele aqui dentro da nossa fórmula. Então, em percentual, nós vamos ter aqui 4,40%. Lembrando que aqui eu já estou utilizando uma fórmula no Excel que já vai transformar para mim essa numeração em porcentagem, em percentual. Então beleza, pessoal, se vocês notarem aí que teve uma pequena pausa no vídeo, foi porque meu celular tocou e eu acabei tendo que atender aqui. Mas beleza. Então, nessa situação, nós vemos que nós temos aqui um RPL de 4,40. Então, se nós fôssemos transformar isso daqui em real,
nós teríamos aproximadamente 4 centavos de retorno para cada R$1 investido. Ou seja, a cada R$100 investido, essa empresa está dando um retorno de aproximadamente R$4,40. Então, essa é a leitura que nós vamos estar realizando aqui do nosso RPL, que no caso é a rentabilidade do patrimônio líquido. Então, pegamos o lucro líquido, novamente revisando, da nossa DRE. Então, temos aqui, consolidado 2019, o lucro líquido. E aqui, dentro do patrimônio líquido, nós vamos ter 27.227.253 reais. Beleza. Enquanto aqui no lucro líquido, nós obtivemos R$1.196.725 reais. Então, dessa forma, nós chegamos à conclusão que o retorno sobre o patrimônio líquido ele está em 4,4. Ou seja, a cada R$100 investido, eu estou tendo aqui um retorno de R$4,40 aproximadamente. Beleza. Vamos agora para o nosso segundo índice. O segundo é a rotatividade das vendas. Então, qual que é o objetivo desse nosso segundo índice? Rotatividade das vendas. A rotatividade das vendas demonstra uma proporção entre as vendas da empresa e seu capital próprio. Então, indica a contribuição do patrimônio líquido para a geração de faturamento ou receita líquida da empresa. Então, esse indicador ele tem mais ou menos a noção de fazer o quê? Você pega o seu patrimônio líquido, o seu valor, por exemplo, que você vai investir dentro da empresa, e em cima disso, você vai poder avaliar o quanto que a empresa está conseguindo transformar, pegar esse seu investimento e dar giro. Então a ideia geralmente qual é? É que ela pegue o recurso com você e em cima desse recurso ela comece a trabalhar, ela comece a vender, ela invista. Então a teoria é, eu emprego um valor e esse valor vai me chamar mais dinheiro, geralmente por meio de vendas. E esse indicador ele vai me mostrar qual é a rotatividade das minhas vendas realizadas dentro da empresa. Então, para cada valor que eu emprego, quanto que eu estou conseguindo fazer com que esse dinheiro gire e me traga mais retorno, me traga mais dinheiro. Esse é o objetivo desse índice. Então, algumas empresas conseguem atingir índices de RVPL acima de 1, sendo que esse indicador representa o quanto a cada R$1 investido de capital próprio gera em receita com vendas. Então, a cada R$1 que eu invisto, o quanto que eu estou tendo de receita, o quanto que está sendo produzido para mim de receita. Esse é o objetivo desse indicador. Então, em cima dele, como é que nós vamos fazer para calcular? Então, para nós acharmos esse valor, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa receita líquida de vendas, que vai estar dentro do nosso DRE, e vamos dividir pelo nosso patrimônio líquido. Então, nós vamos entrar aqui dentro da nossa DRE e vamos pegar a nossa receita líquida com vendas. Então, qual foi aqui a nossa receita líquida com vendas? R$ 39.644.010. Então, nós vamos pegar esse valor, vamos levá-lo para a nossa planilha de indicador. Só fazer a correção aqui, tirando esses pontos. E vamos dividi-lo pelo total do nosso patrimônio líquido.
Então nós vamos novamente aqui dentro do nosso balanço patrimonial e vamos pegar aqui os 27.227.253 reais. Só corrigir aqui porque ele não é em indicador. Beleza. Então vamos lá. Qual é o nosso RPL? O nosso RPL ele é 1,46. Então isso significa que a cada R$1 que você investe dentro dessa empresa, ela consegue converter esse R$1 em R$1,46. Então nessa situação, a empresa está conseguindo te dar aí aproximadamente 46 centavos de retorno sobre o capital empreendido. Então, se você dá R$1, ela consegue transformar esse R$1 em R$1,46. Então, nessa situação, ela está acima de 1. Então, nós podemos considerar como aceitável. Podemos considerar como um bom indicador, um bom índice. Agora, nós vamos aqui no nosso RLOP, ou seja, o nosso retorno sobre o lucro operacional, que é o lucro que nós vamos obter com as nossas operações. Então, pessoal, a rotatividade do lucro operacional, ele tem por objetivo mostrar a contribuição do patrimônio líquido na geração de lucro operacional para a empresa. Então, esse indicador, ele tem por objetivo mostrar a cada R$1 investido que você tem na empresa, o quanto que essa empresa vai te gerar de lucro operacional. Então, o quanto as operações dessa empresa podem e irão te oferecer de lucro, irão te dar um retorno de lucro. Esse é o objetivo desse indicador. Então, a cada R$1 que você investe na empresa, a cada R$1 de capital próprio, o quanto que ela vai te dar de lucro operacional. Lembrando que o lucro operacional ele não vai contabilizar dentro da DRE as receitas e as despesas financeiras. Então, algumas empresas que conseguem atingir o RLOPL acima de R$1, sendo que esse indicador apresentado também a cada R$1 de capital próprio investido. Perdão, pessoal. Algumas empresas conseguem atingir um índice de RLOPL acima de R$1, sendo que esse indicador representa o quanto cada R$1 de capital próprio investido gera um lucro operacional. Era o que eu já havia falado. Então, como que nós vamos calcular esse indicador? Para calcularmos esse indicador, nós vamos pegar o lucro operacional e dividir pelo patrimônio líquido. Vamos fazer novamente uso aqui dos nossos demonstrativos contábeis. Nós temos aqui. Vamos até trazer logo o valor do nosso patrimônio líquido para cá. Beleza. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar lá o nosso lucro operacional. Vamos pegar aqui o nosso lucro operacional dentro do nosso demonstrativo contábil. Que no caso seria o consolidado, 3.174.701. Então esse valor vai ser trabalhado aqui dentro da nossa planilha. Nós vamos pegar aqui
e vamos dividir pelo nosso PL. Então, pessoal, em cima desse indicador, que no caso ele pode ser medido por real, nós podemos ter a seguinte interpretação. Para cada R$1 investido na empresa, esse R$1 ele está contribuindo com o lucro operacional de 12 centavos. Então, a cada R$1 que você investe na empresa, o lucro operacional da empresa aumenta proporcionalmente em 12 centavos. Então, essa é a leitura que deve ser dada. Nessa situação, o índice ele é medido também em R$1. Então, para cada R$1 que você investe dentro da empresa, esse indicador ele vai te mostrar o quanto que você está tendo de retorno operacional. No caso, somente as suas operações sem levar em consideração as demais operações. No caso, financeiras, aquelas que geralmente geram o lucro, que na verdade geram receita financeira ou geram passivo financeiro. Então, dentro desse indicador, nós vemos que a cada R$1 investido pela empresa, ela contribui com um aumento de 12 centavos no lucro operacional. Então, agora nós vamos para o nosso IPL. O que seria o nosso IPL? O IPL ele vai mostrar para nós o nosso grau de imobilização com recursos próprios. Então, ele vai mostrar para nós o quanto que a nossa empresa está conseguindo galgar, o quanto que ela consegue se imobilizar sem estar precisando de capital de terceiros. Então, aqui vai indicar para nós o quanto do patrimônio líquido está investido também no ativo imobilizado. Então, dentro do ativo imobilizado, nós vamos ter uma noção ali do quanto que nós estamos tendo daqueles recursos aplicados no imobilizado. Porque nós sabemos que geralmente uma empresa ficar o tempo todo comprando imobilizados pode acontecer de um desfalque de caixa. Então, se a empresa tem um fluxo de caixa afetado, automaticamente isso também pode interferir na distribuição de lucro para os sócios. Então, esses ativos demoram muito tempo para gerar um retorno, pois dependem da sua utilização na atividade da empresa, se ela será normalmente realizada ao longo do prazo ou não. Então, nessa situação, só para poder reformular um pouquinho melhor, quando você compra um ativo imobilizado, vamos supor que você comprou uma máquina. Até você conseguir fazer com que aquela máquina se pague, você não consegue ter plena garantia se você vai estar utilizando aquela máquina dentro da sua capacidade máxima de produção ou não. Então, se eu comprar, por exemplo, uma máquina e só conseguir utilizar 30% da sua capacidade produtiva, então eu vou demorar muito tempo, dependendo da minha atividade, para poder alcançar um retorno em cima daquele investimento que eu fiz dentro do meu imobilizado. Então, nessa situação, é bem interessante que a empresa ela tenha um ativo imobilizado bem equilibrado. Então, como que nós vamos calcular? Beleza. A melhor situação é aquela em que o ativo imobilizado é financiado com recurso próprio para que a empresa não utilize recursos de terceiros, principalmente com vencimento de curto prazo, para investir em ativo de retorno tão longo. É o que eu havia começado a falar, é o que eu tinha falado no começo do raciocínio, né? Que no caso, geralmente, o intuito desse indicador é mostrar se eu consigo financiar as minhas aquisições de ativo imobilizado. Então, nessa situação, nós pegaremos o valor realizável líquido, que no caso seria o ativo imobilizado bruto menos a depreciação, dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, dentro do nosso balanço patrimonial, no ativo, e vamos pegar o total do nosso imobilizado.
Então, essa empresa aqui, ela conta com R$ 15.902.095 de ativo imobilizado. Isso consolidado, viu, pessoal? Levando em consideração todo o grupo econômico da empresa. Então, nós vamos pegar esse recurso e vamos dividi-lo pelo nosso PL. Logo chegaremos aqui a 58,41%. Então, pessoal, nessa situação aqui nós temos o IPL de 58,41. Então, o que esse indicador representa? Se vocês forem dar uma analisada depois lá na apostila, vocês vão ver que se o IPL estiver acima de 100, então isso significa que a empresa precisou utilizar capital de terceiros para poder se imobilizar. Então, nessa situação, muito provavelmente o ativo imobilizado ainda estaria sendo pago. Mas aqui, como nós vemos, a empresa ela só deu 58,41% do seu capital empregado em imobilizado. Então, nessa situação, nós podemos chegar à conclusão de que ela utilizou recursos próprios, e se ela utilizou recursos próprios, então ela não está tendo encargos financeiros, ela não está precisando pagar juros, em outras palavras. Então, o IPL abaixo de 100, ele é excelente. E como nós vemos aqui, a empresa ela também não utilizou todo o seu recurso de capital para se imobilizar, o que é melhor ainda. Então, ela tem aqui um baixo grau de imobilização, né? Ela utilizou pouco do seu recurso próprio para poder se imobilizar. Pouco ou o suficiente, né? Dependendo do contexto. Se fôssemos realmente investir nessa empresa, era interessante analisarmos as notas técnicas, para podermos ter uma interpretação um pouco mais adequada dos demonstrativos da empresa. Então, aqui só para finalizar, nesse caso, quanto menor, melhor, pois a empresa estará financiando seu imobilizado com recurso próprio. Se o indicador for inferior a 100%, indica que sobraram recursos do PL para serem investidos em outros ativos, reduzindo o endividamento, que eu já havia explicado. Agora, a alavancagem. Então, o que seria a alavancagem? A alavancagem indica o quanto representa do capital tomado emprestado de terceiros sob a forma de passivos em relação ao capital próprio, que é o patrimônio líquido, também conhecida como participação do capital de terceiros. Então, pessoal, nessa situação aqui da alavancagem, nós vamos ver o quanto nós estamos utilizando de capital de terceiros para poder alavancar a nossa empresa. Então, nessa situação, se nós estivermos realizando aqui um patrimônio, se nós estivermos realizando aqui uma análise de um possível investimento que fôssemos realizar, a alavancagem ela se torna muito importante para que você possa ter um pleno entendimento de como funciona a atividade dessa empresa. Porque muitas vezes ela pode ter um recebimento muito curto, mas ela pode ter um prazo muito grande de pagamento. Então a alavancagem ela pode te dar esse auxílio na hora de realizar essa interpretação. Então, se a alavancagem for maior que 1, a APL, então no caso a alavancagem, indica que a empresa possui mais capital de terceiros do que capital próprio. Se for inferior a 1, indica que a empresa possui menos capital de terceiro do que capital próprio. Quanto menor for esse indicador, melhor para a empresa, pois estará menos endividada. Então, meio que aquela questão. Se o meu passivo, por exemplo, se eu tenho um passivo, então eu quero saber se por algum acaso eu fosse liquidar a minha empresa hoje, o quanto eu teria de capital próprio para poder liquidar esse passivo, para poder arcar com esse passivo. Então a alavancagem ela também pode me dar essa noção.
Então, como eu faria para poder calcular a alavancagem? Seria o passivo total dividido pelo patrimônio líquido. Então, o passivo total, consolidado do nosso balanço patrimonial, ele vai estar aqui, total do passivo e do patrimônio líquido. Então, no caso aqui, nós temos que levar em consideração o passivo total, consolidado de 2019, que daria 54 milhões, 48.736 reais. Então vamos pegar esse valor e trazer aqui para a nossa planilha para podermos calcular o nosso APL. Dividido pela nossa PL. Então deu 1,99. Então isso significa o quê? Que essa empresa, ela tem o grau de alavancagem dela, ou seja, o que ela deve é quase duas vezes maior ao que ela tem de capital próprio. Então essa empresa é uma empresa altamente endividada que utiliza muito de recursos de capital de terceiros para poder realizar as suas atividades. Então ela pode ser uma empresa que ela compra muito insumo a prazo, o que consequentemente vai gerar endividamento. Então se ela fosse, por exemplo, liquidar a sua empresa hoje e quisesse pagar os seus credores somente com o seu capital próprio, que no caso seria o patrimônio líquido, ela não conseguiria. Ela teria que se desfazer ali de boa parte dos seus ativos para poder pagar, né, os seus devedores, os seus credores, melhor dizendo. E para finalizar, nós vamos falar agora sobre a cobertura de juros com patrimônio líquido. Então esse indicador ele demonstra quantas vezes o capital próprio cobre o pagamento de juros às despesas financeiras, de forma a proporcionar uma análise sobre a capacidade técnica de pagamentos. O índice mostra quantas vezes o patrimônio líquido é capaz de cobrir as despesas financeiras decorrentes de juros. Então, pessoal, para nós calcularmos esse índice, para nós encontrarmos esse índice, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso patrimônio líquido, se formos aqui dentro da nossa planilha. Nós já temos aqui destacado o nosso patrimônio líquido e vamos dividi-lo pelo total das nossas despesas financeiras. Então, de onde nós vamos encontrar aqui o nosso total de despesas financeiras? As despesas financeiras elas vão estar aqui abaixo do lucro operacional antes do resultado e dos impostos. Então, nós vemos aqui, despesas financeiras. Essas despesas financeiras aqui representam nada mais nada menos do que os juros que eles pagaram utilizando o capital de terceiro, seja na compra de insumos e matéria-primas a prazo, ou seja, na aquisição de recursos para poder financiar as suas atividades. Então, beleza, pessoal. O que esse indicador representa para nós? Esse indicador ele vai mostrar para nós quantas vezes nós conseguiríamos pagar esses juros que nós estamos pagando hoje, utilizando somente os recursos do capital próprio, que no caso são os recursos do patrimônio líquido. Então, como vai ficar? Nós vemos aqui que se nós continuássemos pagando o valor de juros que nós pagamos hoje, essa empresa ela ainda teria recurso para poder cobrir esses juros 18 vezes. Então,
Então nós vemos aqui que o nosso patrimônio líquido ele é de 18 vezes maior do que o que nós pagamos de juros. Então esse também é um bom indicador, porque aqui nós podemos ver que talvez os juros ele não esteja tão caro, mas o ideal é que os juros ele não ultrapasse. Então, pessoal, o ideal dos juros é que geralmente ele não nos traga prejuízo. Então, se eu, por exemplo, vou pegar um empréstimo e esse empréstimo, se eu for pegar esse empréstimo e esse empréstimo, por exemplo, me permitir com que eu pague o empréstimo, os juros, no caso, se o giro que eu for fazer com esse empréstimo, e ainda assim eu obtiver lucro, não tem problema, eu posso trabalhar com capital de terceiros. Então, nem sempre é ruim pagar juros. O problema é você pegar recurso para poder pagar a despesa, não ter giro, e assim você vai acabar se endividando ainda mais. E depois vai precisar pegar mais empréstimos para poder pagar o empréstimo que você já pegou, e daqui a pouco você vai ter que fechar as portas, porque não vai conseguir arcar com esse recurso. Então o ideal geralmente é que eu sempre me financie com capital próprio. Mas agora, se eu precisar de capital de terceiros, eu tenho que ter a noção de que o meu capital deve ser maior do que os juros e também que o giro que eu vou dar naquele recurso tem que pagar esses juros, eles têm que se pagar. Então, baseado, pessoal, nesses indicadores, o que nós podemos chegar à conclusão? Nós podemos chegar a essa conclusão de que essa empresa ela já é uma empresa bem estabelecida, bem consolidada no mercado, mas baseado no RPL, no caso o retorno sobre o patrimônio líquido, e também no retorno do lucro operacional, na rotatividade do lucro operacional, nós vemos que ela seria uma empresa que, se você fosse realizar um aporte, fosse realizar um investimento, ela se pagaria no longo prazo. Então ela demoraria muito a se pagar. Ela ultrapassaria lá os 5 anos que normalmente é considerado, os 4, 5 anos como sendo algo ainda aceitável. Então, nessa situação, se fosse eu não estaria realizando um investimento nessa empresa se eu fosse visar o retorno que ela vai me dar. Eu poderia, por exemplo, investir nela como especulador, levando em consideração que as ações dessa empresa iriam valorizar, então eu compraria ela pela cotação atual e depois venderia ela por um valor valorizado. Mas da forma como se encontra hoje aqui, só para poder esperar o retorno, nós vemos que o lucro dessa empresa, ele baseado no ano de 2019, ele demoraria muito a se pagar. Mas por isso que é interessante realizar a análise dos últimos 3, 4, ou até mesmo dos últimos 5 anos. Porque o ano de 2019 pode ter sido um ano atípico. Então, para essa empresa pode ter sido atípico. E como normalmente essas empresas, elas que são grandes empresas do mercado, são mais bem estabelecidas, são mais bem estabilizadas, talvez esse índice de 2019 não representa o histórico da empresa e até mesmo o histórico que ela pretende alcançar, baseado nas próximas atividades que serão realizadas. Então, essa é uma conclusão que eu tirei, mas é claro, isso é muito de cada pessoa, de cada investidor. Então, dentro do trabalho, vocês podem encontrar números parecidos e vocês vão dar a opinião de vocês com base no conteúdo que vocês já estudaram até aqui. Se seria um bom investimento ou não. Mas lembrando que é sempre bom comparar esses indicadores e fazer uma média dos últimos 3 anos. Beleza, então, pessoal, eu espero ter tirado mais algumas dúvidas de vocês sobre o conteúdo. Em caso de dúvida na elaboração do trabalho, podem entrar em contato comigo. Lembrando que ele vai valer as 3 matérias.